Vocês sabem que a mensagem de hoje é o fariseu ocidental. Eu comecei na semana passada, na semana retrasada, que eu disse que eu ia falar sobre isso. Eu fiz uma provocação, eu contei para vocês a história da menina, ou do menino, tanto faz, que está pegando todo mundo na igreja, que negócio. E aí vem uma menina, chega assim, eu não estou falando de ninguém, pelo amor de Deus, é só... aí vem alguém, chega para o pastor e diz assim: pastor, nós precisamos fazer uma coisa, que essa menina tá fogo, tá pegando todo mundo, esse rapaz tá pegando todo mundo, o que a gente faz? Aí o pastor vira e diz assim: minha filha, o negócio é o seguinte, ela ainda é imatura, o evangelho ainda não chegou para ela, em todas as áreas da vida dela, ela ainda está amadurecendo. Então, nós precisamos esperar e, com amor, exortá-la. Aí ela diz assim: peraí, o senhor não vai fazer nada? Não. O senhor não vai botar ela em disciplina? Não. O senhor não vai proibir ela de cantar no coral? Não. Como assim? Então também quero, eu vou fazer também a mesma coisa. É assim? O senhor é liberal? Então posso fazer o que eu quiser, é isso? Esse exemplo é bobo, mas a gente pode pensar, por exemplo, numa mãe que abandona o lar e larga seus filhos. Descobri o amor da minha vida e largou os filhos em casa. E a gente sente assim: aquela mulher não vale nada, mãe desnaturada. É aquela história daquele garoto que o professor faz uma prova com todo cuidado, se esmera em dar a melhor aula e sabe o que ele faz? Cola, traidor da pátria. E aí tudo que você quer é dar um 0 naquele safado que está colando. E aí tudo que você pensa daquele momento... Tudo que você pensa, aquele momento que o aluno pensa, aquele momento assim: professor, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, não é? Tudo que você quer naquele momento é que o professor seja um cara simpático com você e que faça você entender que, afinal de contas, todos erram e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é assim? Ou então com aquele político que roubou, e aí junta aquele populacho para linchar aquele sujeito que não vale nada, que não presta. Nesses momentos a gente é muito rápido em julgar, a gente é muito rápido em condenar. Então, até que ponto a graça de Deus deve entrar na vida da gente? Até que ponto a gente pode pesar ou equilibrar a graça e o julgamento? Então, essa mensagem é sobre isso. A gente olhando o texto de Atos 22, que é o que a gente vai ler hoje, a gente vai entender sobre quando a gente acaba se tornando um fariseu sem querer ser, e acaba fazendo isso, julgando o próximo. Eu queria só uma coisa, eu queria fazer um prólogo muito rapidinho, tá bom? Vai ser um pouquinho chato, mas eu vou fazer assim mesmo, tudo bem? Já estou avisando, você vai se acostumando que eu sou assim mesmo, eu já aviso que vai ser chato. Atos 21, de 17 até 22, você vai ter, se fosse uma peça de teatro, a gente teria 3 cenas, tá? A primeira cena não está escrita propriamente no livro de Atos, mas a gente sabe que Paulo, antes de viajar para Jerusalém, ele escreve a carta de Romanos. O maior tratado teológico do Novo Testamento foi escrito antes de Paulo viajar para Jerusalém. E a gente sabe que ele está levando uma oferta levantada pelos cristãos gentios para os pobres da igreja da Judéia. E ele quer levar em mãos. Então a gente tem essa primeira cena que eu gostaria de tratar num cappuccino. Uma segunda cena que eu também gostaria de tratar no cappuccino é uma audiência que Paulo tem com Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, não é um dos discípulos de Jesus, mas é o pastorzão da igreja de Jerusalém. O meio-irmão de Jesus era o pastor, provavelmente filho de Maria, mas a gente não sabe, era filho de José, com certeza, acho que sim, porque a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Esse homem que escreveu a epístola de Tiago na Bíblia é quem era o bispo, o pastorzão da igreja de Jerusalém. E o que acontece é muito interessante, eu queria contar para vocês, porque Paulo pede uma entrevista com Tiago, e aí Tiago vira para ele e diz assim: olha só, eu sei que o pessoal anda falando de você, anda dizendo para você que os judeus que estão morando entre os estrangeiros, você está dizendo para o pessoal
que eles podem comer carne de porco, que eles não precisam circuncidar os filhos, que eles podem se afastar da lei mosaica, para evitar esse disse-me-disse, porque a gente já conversou sobre isso, está lá em Atos 15, para evitar esse disse-me-disse, você faz o seguinte, você tem 4 pessoas aqui que estão fazendo o voto de Nazireu, está lá em Números 6, se você tem interesse sobre isso. Você participa do voto com eles, você paga todos os custos que eles têm, era bastante caro, você cumpre os 7 dias e aí vai evitar esse disse-me-disse que está acontecendo por aí. E aí tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode parar para pensar, é o seguinte, Paulo, até que ponto ele seguia a lei? Se Paulo tivesse um filho, ele circuncidaria o filho ou não? Tem mais uma outra coisa, por exemplo, é sábado ou é domingo que a gente deve adorar a Deus? Que dia da semana é o dia certo para se adorar a Deus? A gente pode comer carne de porco ou não pode comer carne de porco? A gente pode comer a pipoca que vem lá do centro espírita, botam na frente da gente, tem algum problema? Minha mãe, por exemplo, me proibia de comer São Cosme e Damião. Você vê que essas coisas, elas continuam valendo ou não? Só por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso é importante pelo seguinte, tem muita gente que acha que se converter é o seguinte, eu fazia tudo que eu queria, transava com todo mundo, enchia a cara, tinha aquela vida de drogas, aquela vida doida, fazia tudo que eu queria. Aí um dia eu aceitei Jesus como meu Salvador na minha vida, me arrependo de todos os pecados, agora eu tenho que ficar firme, porque se eu pecar, eu posso até perder a minha salvação. Isso não é conversão a Jesus. Isso é conversão à religião. Você não se tornou cristão. Você se tornou um religioso. Conversão é outra coisa. Conversão é se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo, com esse exemplo que eu estava falando da menina que sai pegando todo mundo, né? Momento conservador do dia, abre a vinheta. Pois no mundo em que a gente está, todo mundo é sorvete, né? Todo mundo tem que ser gostosinho e docinho. E todo mundo é sorvete, todo mundo está aí para ser gostosinho e docinho. E qual é a razão de ser de um sorvete? É ser lambido. Então as pessoas estão aí para serem consumidas, estão aí para serem lambidas. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você olha para aquela pessoa e você entende que aquela pessoa é um ser humano. E mais do que isso, se você está na igreja, você olha para aquela pessoa e você reconhece nela a sua irmã. Então ela passa a ser um ser humano integral. Há mais uma coisa muito importante sobre isso que a gente precisa entender. É que o menino que sai pegando todo mundo, a menina que está pegando todo mundo, na verdade, por que adolescente vive se apaixonando todo dia por uma pessoa diferente? Porque no fundo o que ele quer é que aquele menino é lindo, é uma gracinha, será que ele gosta de mim? No fundo, o que ele quer é que aquela pessoa goste dele. Então, no fundo, o que ele quer é ser idolatrado, no fundo, o que ele quer é ser adorado. É uma questão totalmente egocêntrica, não é amor. Amor é se você se esvaziar de si mesmo, abrir mão dos seus próprios interesses pelo outro. Isso que é amor. Então, é isso que é ser cristão. É você abrir mão de si mesmo pelo outro, né? E a gente vai fazer um cappuccino sobre isso, sobre esse negócio de lei e se os 10 mandamentos continuam valendo e tudo mais, tá bom? Vocês querem? Estão interessados em fazer um cappuccino assim? Tá bom? Então, beleza. Então, a gente vai ver se Paulo seguia. Vocês podem chamar todos os amigos adventistas de vocês, vai ser legal. E a terceira cena que eu queria chamar a atenção para vocês é o que acontece no templo de Jerusalém, porque Paulo está cumprindo o voto, e aí ele está lá no templo, e aí o pessoal começa a dizer que ele introduziu um gentio no templo. Essa foto aí é legal para a gente dar uma olhada do que é o templo de Jerusalém, no templo de Herodes, de Jesus. Esse quadradão grande é o templo, o grande templo de Herodes. E onde ficavam os vendilhões do templo, essa parte grandona, tá vendo ali? É ali que Jesus saiu derrubando os cambistas, batendo em todo mundo, dando chicotada na galera, foi ali, ali naquela parte grande. Mas tá vendo que em volta daquela construção, daquele retângulo, tem um negocinho, tipo uma cerquinha baixinha, tá? Ali separa o seguinte, judeu não passa desse ponto, gentio não passa desse ponto, só pode judeu. Até aquele ponto, para dentro, para fora do muro,
se você tiver impuro, você pode entrar, mas gentio não pode de jeito nenhum. Aí lá dentro ainda tem divisões, mulher só pode ficar mais para a parte externa, os homens podem ficar para dentro. E lá dentro, naquela caixona grande ali, que parece o templo do Edir Macedo, só podem os sacerdotes. E lá dentro ainda tem um lugar que só pode o sumo sacerdote, que é, no nosso entendimento, Jesus agora é ao mesmo tempo a oferta e o sumo sacerdote. O véu se rasgou, Jesus deixou de morar lá, Deus deixou de morar lá e veio morar dentro de nós. É a música que a gente estava cantando ontem. Aí, o que aconteceu é que a galera vendo Paulo no templo, uns judeus que não moravam em Jerusalém, olharam Paulo e disseram assim: ele introduziu um gentio no templo, ele trouxe um cara gentio no templo. Fizeram uma falsa acusação sobre ele. E aí levantou-se um grande tumulto naquele lugar. Quando levantou-se um grande tumulto naquele lugar, ali naquele lugar ali que vocês estão vendo, é a tal da Fortaleza Antônia, está vendo ali, marcado? Lá ficava uma guarnição de romanos, eles saíram de lá para prender Paulo, para acabar com o tumulto, porque chegaram para ele e disseram assim: está tendo um fuzuê lá na cidade, a cidade inteira está em polvorosa. Aí eles saíram, toda a guarnição saiu, e aí foram se inteirar do que aconteceu, pois o texto bíblico é justamente sobre isso, tá? A gente vai agora, a partir daqui, ler o texto bíblico e tentar entender melhor essa história. Então nós vamos Atos 21, de 33 até 22, tudo bem? Então tá. Foi um pouquinho longo, não foi? Não? Foi legal? Foi de boa? Ah, você não sabe o que te espera. Vamos lá. A partir do versículo 33, o comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber o certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Aí ele vai falar assim: você não é o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Ou seja, o comandante nem sabe direito o que ele está fazendo, o que ele está aprendendo. Paulo respondeu: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Todos fizeram silêncio. Dirigiu-se a eles em aramaico: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote, todo o sinédrio, dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco quando, de repente, uma forte luz vindo do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam aquela voz, a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Os que estavam comigo me levantaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade
ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, o que você está esperando? Levante, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, eu te peço em nome de Cristo Jesus que o Senhor me ajude, que o Senhor me instrua, que a sua unção permaneça sobre mim para que eu pregue o Evangelho de Cristo Jesus e anuncie a mensagem que o Senhor colocou no meu coração durante essas 2 últimas semanas, que eu seja um fiel arauto da sua mensagem, somente da sua mensagem. Esconde atrás da cruz, não deixe eu falar bobagem, que o Senhor me fortaleça, que eu te peço em nome de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador, e perdoa os meus pecados, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. O que faz um sujeito num dia dos namorados passar o dia dos namorados num daqueles trailers chechelentos comendo hambúrguer com a sua namorada? O que faz isso acontecer? Exatamente. Falta de dinheiro. Obviamente que vocês vão pensar isso, mas vamos supor que seja um garoto desses que não fez isso. Ele juntou dinheiro, ele reservou o lugar no restaurante, ele preparou a noite para ele passar num restaurante legal com a sua namorada. Aí ele chega no restaurante, um restaurante chinês super legal, tá bombando o restaurante, tá óbvio que tá lotado, porque dia dos namorados todos os restaurantes estão lotados. E ele faz uma coisa que há muitos anos ele já não pode. Não, esse garoto pode fazer umas coisas, eu que não posso mais fazer. Ele chega e diz assim: eu queria antes uma banana caramela, porque antigamente eu podia comer a sobremesa antes do jantar e ainda podia comer a sobremesa depois. Agora com 40 anos já não dá mais para fazer isso, entendeu? Mas antigamente eu pedia uma sobremesa antes, jantava e pedia, às vezes eu comia até 2 sobremesas. Eu não posso mais fazer isso. Mas aí ele pede uma banana caramelada e diz assim: quando chegar a gente pede. Então a gente vai olhando, tá. Aí passa tipo meia hora, nada. E o cara começa a ficar irritado. Aí ele vai falar com a mulher: cadê? Não, nós estamos fazendo. O problema é que aquele restaurante está tão lotado que eles não têm condições de atender todo mundo, entendeu? Então demorou meia hora, ele volta, já está irritado. Passa mais 15 minutos, ele vai de novo, fala com a moça: mas cadê? Não, a banana está quase saindo, não se preocupa. E ele começa a ficar irritado. Por quê? Porque a namorada dele tem hora para chegar em casa. Eu não sei se vocês sabem, mas na minha época, a Aninha tinha hora para chegar em casa, e era meia-noite. E já tinha passado quase 1 hora, e aí estava acabando com a minha noite. E aí passa 1 hora, até que ele percebe que... 1h30, e ele percebe que não dá mais. E ele diz: vamos embora, não dá mais. E aí quando ele está saindo, chega a moça e diz assim: mas e a sua banana? Pô, se eu não fosse crente, eu dizia para ela o que ela ia fazer com aquela banana dela. Porque aconteceu isso. E onde é que ele vai parar? Vai parar num trailer chechelento, comendo um hambúrguer com a namorada. Por quê? Um acidente. Aconteceu um acidente, não era para ter sido assim, mas acabou acontecendo assim. Chega Jesus para o seu povo no Sermão do Monte, diz assim: se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, não vai dar certo esse negócio. Aí você pensa assim: eu sei o que Jesus quer dizer com isso. Gente hipócrita, gente religiosa,
que sobe em cima do pedestal e fica apontando os erros dos outros, esses sepulcros caiados de branco. Não foi isso que o povo pensou quando Jesus disse: em muito tem que exceder a justiça dos fariseus e escribas. O que eles estão pensando é o seguinte: agora lascou. E lasqueira, uai, dá não, só. Como assim? Por quê? Porque há 2000 anos atrás, naquele mundo em que eles estavam, os fariseus eram os caras mais devotos, sérios e corretos que você possa pensar. É gente apaixonada por Deus, gente que lê a Bíblia na sua vírgula, que se preocupa em agradar a Deus. Os caras são tão neuróticos com esse negócio de Deus, que eles acreditam que um dia todo mundo vai ressuscitar e vai estar diante de Deus e será julgado pelos seus atos. Porque não era todo judeu que acreditava. Os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Mas os fariseus acreditavam. Eles eram gente séria, gente devota, gente esforçada. O que aconteceu? Um acidente. Porque quando eles vieram e encontraram Jesus, eles bateram de frente com Jesus. Está aí o próprio Deus encarnado diante deles, anunciando a graça e o amor de Deus, anunciando quem Deus é e o seu caráter. O que acontece com esses caras? Batem de frente com o próprio Deus. Por quê? Um acidente. A ponto de Jesus virar para os seus discípulos e dizer assim: afastem-se do levedo, do fermento dos fariseus. Gente cheia de si. Gente que é muito inflada, mas por dentro é só vento. Vocês viram a história que a gente leu logo no início do culto, da história do fariseu e do publicano. O fariseu, ele diz assim: graças a Deus que eu não sou aquela porcaria daquele publicano, cobrador de impostos. Vem um publicano, bate no peito e diz assim: eu sou mesmo uma porcaria, não sirvo para nada. Quem saiu justificado? Quem saiu justificado foi o pecador, não foi o fariseu. Pois é exatamente sobre isso que a gente vai ver hoje. Porque o que aconteceu nesse texto bíblico que a gente estava lendo é isso. Você vê que história engraçada que a gente estava lendo. Vem Paulo e diz: eu era fariseu, fariseu dos fariseus. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. E quando ele falou Gamaliel, todo mundo diz assim: Gamaliel, aquele cara bom, devoto, temente a Deus, que todo mundo lembra do Gamaliel, grande Gamaliel, homem bom era Gamaliel. Está todo mundo pensando isso. Se você, eu era que nem ele. Aliás, eu era fariseu dos fariseus. E eu não gostava de crente, tinha raiva de crente, queria matar todos os crentes. Matei um homem chamado Estevão. Pois é. Mas um dia o próprio Jesus apareceu para mim e disse assim: Saulo, Saulo, quem você persegue? Você está vendo que a multidão, até aquele momento, Paulo está falando que Jesus apareceu para ele, ressurreto, e falou com ele, eles não estão nem aí. Está todo mundo quietinho. Se der para ouvir um mosquito passando, assim, uma muriçoca passando assim do lado dele. Até aí, nada. Ele começa a dizer: porque Deus começou a falar comigo e me levantou para anunciar do Evangelho de Cristo Jesus. Até aquele momento, de repente esse tal de Jesus, quem sabe ele não é mesmo o Messias anunciado pelos profetas. Até aí, ótimo. Até o momento que ele vira e diz assim: o problema é que esse pessoal não vai querer me ouvir. Então, ele cai em êxtase, estava ouvindo diante do trono, ele cai em êxtase, e aí ele ouve uma voz do próprio Jesus que aparece a ele e diz assim: vamos embora, vou enviar você. Para onde? Para pregar os gentios. Quando ele fala esse negócio de os gentios, a multidão toda se revolta contra Paulo. Não, gentio não, porque é gente imunda, gente que não presta, é pior que travesti, é pior que ladrão político, é pior do que gente que nem a gente, né? Pois é gente ruim. O judeu, quando acordava de manhã e ia orar, ele dizia assim: Senhor, obrigado. Obrigado que eu não nasci mulher. Obrigado que eu não nasci cachorro. E obrigado que eu não nasci gentio. Não necessariamente nessa ordem. Porque a gente imunda, gente que não merece. Quando é que você se torna um fariseu? Eu queria levantar com vocês 3 pontos
nessa noite sobre quando a gente se torna um fariseu, começa a julgar os outros, começa a dizer assim, essa gente, essa gentalha não merece conviver comigo, porque eu sou muito melhor do que eles. Vamos lá? 3 pontos, querem ir comigo? Senão a gente pode passar para o café, o que vocês acham? Eu sei, tudo bem. Antes que me linchem, eu vou seguir. Quando você se torna um fariseu, você se torna um fariseu quando você perde a compaixão. Vocês conhecem a história da mulher adúltera que está sendo contada em João 8. Você sabe que aquilo tudo foi uma grande arapuca, né? Jesus virou e disse assim, vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, meu fardo é suave, meu jugo é leve. E aí os fariseus dizem, então vamos fazer o seguinte, trouxeram uma mulher, pega em adultério, flagrante adultério diante de Jesus. Vocês conhecem a história, né? Está lá em João 8. Essa história é bastante interessante porque naquela época, e vocês sabem disso, quase não dava em apedrejamento. Aliás, não dava em apedrejamento, porque você tinha que ter 2 testemunhas. O que acontecia? Se você fosse traído pela sua esposa, o escriba virava para você e disse, meu filho, o rabino virava assim, meu filho, é o seguinte, larga essa vagabunda para lá. Dá carta de divórcio, é isso que ele falava. Ele dizia assim, larga essa mulher da vida, manda ela embora daqui, ela não vale nada. Você casa de novo, zerou, de repente você consegue até um upgrade. Meu filho, pronto, era assim que seguia. Não, é sério, era assim que eles pensavam. Só que nesse caso eles não quiseram fazer isso. Por quê? Porque eles querem pegar Jesus. E o que é interessante nessa história, se você pensar bem comigo, é que eles não tiveram compaixão por aquela mulher. É sempre legal a gente parar para pensar por como é que pegaram ela em adultério, né? Porque afinal de contas eles queriam fazer uma arapuca, né? A gente volta sobre isso daqui a pouco, mas isso me lembra uma história da Bíblia, a história de Jefté. Vocês conhecem a história de Jefté? Está escrito na Bíblia lá em Juízes 11. É uma história muito legal. Era de um sujeito que foi um dos juízes de Israel. Teve um tempo em que Israel não tinha rei e quem liderava o povo eram os juízes. Jefté tem uma história bacana porque é o seguinte, ele é filho de uma prostituta. Os filhos dele, os irmãos dele, tudo gente boa, diz assim, você é filho de prostituta, você não merece herança, vai-se embora daqui. E mandaram ele morar com gente ruim, que não era israelita, lá longe. Então era um homem muito rude. Com o tempo, os amonitas quiseram invadir o povo. O Israel teve problemas com os amonitas. E aí não tinha um homem que é macho, que usa, enfim, um homem mome, não tinha em Israel, um homem que usava Rexona, isso que eu queria dizer. Não tinha. E aí, o que eles fizeram? Eles foram procurar Jefté. Não, e Jefté, que era um homem bastante vaidoso, dizia, quem é? Agora eu não era bom para estar lá com vocês, né? Agora vocês vêm me chamar. Então ele era um homem muito rude, mas o fato é que Deus o usa, e o usa para derrotar os amonitas. Só que Jefté, você vê como é que Jefté foi criado fora de Israel, porque ele coloca um voto no coração dele, o seguinte, eu vou sacrificar em holocausto o primeiro que vier me encontrar, se eu vencer e derrotar os amonitas, eu vou sacrificar o primeiro que aparecer na minha frente quando eu estiver voltando para casa. Deus proíbe esse tipo de sacrifício, mas ele, na cabeça dele, faz todo sentido sacrificar alguém da casa dele se ele derrotar os amonitas. E quem vem ao encontro dele? A única filha dele, filhinha virgem dele. E você vê que é um homem rude, né? Porque quando ela vem cantando e dizendo, papai, você venceu e tal, ele vai dizer, por que você veio atrás de mim? Quem mandou você vir? Quer dizer, ele faz a bobagem, ele culpa, óbvio, né? Tá cheio de gente que faz isso, né? Não conta pra Aninha, não. Pois é, ele fez isso. E aí ele diz assim, agora eu vou ter que te matar, porque eu fiz um voto ao Deus Altíssimo. E agora não há mais o que fazer. E a filha dele, você viu que é uma menina especial. Meio doida, mas especial. Porque ela vira para ele, o senhor fez realmente um voto a Deus. Deixa pelo menos eu ir para as colinas e prantear minha virgindade, que eu não vou poder casar, e daqui a 2 meses eu volto. E a Bíblia diz que ele cumpriu o seu voto.
que falta na vida de Jefté? Falta a graça de Deus. Davi fez uma coisa também horrorosa. Ele matou um homem injusto. Ele cometeu adultério. O que ele merece? Ele merece ser apedrejado. Mas Deus o perdoou pela graça. Jefté, embora seja um homem de fé, ele não tem graça. Não é que ele não seja engraçado, ele não tem a graça de Deus na vida dele. Falta Jesus na vida dele. Falta conhecimento de quem Deus é. É exatamente a mesma história do que acontece com aquela mulher. Como é que se pega uma moça em adultério assim, faz uma arapuca? É porque, olha, eu não sei se vocês sabem, eu vou chocar vocês meninas, mas isso acontece direto com os rapazes, tá? Eles viram para algumas meninas e dizem assim, aquela ali é fácil pra caramba. É triste, mas existe. Não estou dizendo para ninguém fazer não, tá? Mas existe. E essa mulher adúltera é uma dessas. E eles pegam ela numa arapuca. E eu fico pensando no que aconteceu nesse texto bíblico, porque o que Jesus diz para aqueles homens que estão com uma pedra prestes a apedrejá-la? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que se passou na cabeça daqueles caras? E ele sabe. Porque quem deve no cartório, quem tem o rabo preso, bastou você falar uma meia palavra, ele já acha que é com ele, né? O cara, na hora ele já... caramba, me pegaram. Eu vou sair daqui antes que sobe pra mim. Foi o outro... também. Aí o outro pensou, meu filho, agora a gente vai ter que apedrejar, é meu filho. Foi todo mundo indo embora. Todo mundo demandou e Jesus vira-se para aquela mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Tampouco te condena o Filho do Homem. Vai e não peques mais. Uma coisa importante na vida da gente é que Deus, Ele não quer que você peque, mas Ele quer que você seja restaurado. Não é isso que acontece na vida da gente o tempo todo? Por que você não perdoa? Você não perdoa porque você é incapaz de enxergar a graça de Deus, se colocar no lugar do outro. Por que você condena alguém? Porque você não é capaz de enxergar a graça de Deus, se colocar no lugar do outro. Quando é que você, ao invés de tratar com o outro, você vai para outra pessoa e começa a se queixar daquele outro? Você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Quando é que você faz isso? E não trata com o outro diretamente, como você devia fazer? Quando é que você faz isso? Quando você se esquece da graça de Deus e do que Deus fez por você. Ou quando você não tem compaixão. Meu amigo, o que eu queria te dizer hoje, nessa noite, você tem se tornado um fariseu porque você já não tem mais a compaixão do Senhor Jesus na sua vida. Eu queria que você sondasse o seu coração e pensasse sobre isso. Segundo motivo pelo qual você se torna um fariseu é quando você se torna bom demais. Aí você vai dizer, não, Alisado, você está enganado, ser bom demais é bom demais, senhor. Não, não é isso não. Quando você é bom demais, é bom demais. Vou te contar algumas histórias sobre um sujeito que talvez você não se lembre, que é José de Arimateia. A Bíblia conta em 4 passagens sobre um sujeito chamado José de Arimateia, que é um sujeito que parece que é bom demais, mas ele não é bom demais. É o seguinte, vamos ver um texto bíblico que fala sobre ele. Mateus 27, 57 fala explicitamente sobre isso. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, marca isso, discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Que a Bíblia fala sobre ele, Mateus fala sobre ele, que ele era discípulo de Jesus e que ele era rico. E o que é interessante sobre esse tal de José de Arimateia é que ele é uma peça-chave para que se cumpra uma profecia acerca de Jesus. Lá em Isaías 53, 9, você vai ver o seguinte: deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Quando um cara era crucificado e era um criminoso, sabe onde é que eles jogavam esse cara? No valão. Jesus, ao invés de ser jogado no valão, por intermédio desse homem chamado José de Arimateia,
ele agora vai para uma sepultura onde o corpo de Jesus agora é preservado. Que Jesus sabe, porque Deus sabia que ele ia ressuscitar dos mortos. Então é importante que o corpo dele fique protegido durante esses 3 dias. Em Marcos 15, 43, o que você vê, o mesmo trecho sobre José de Arimateia. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente, veja corajosamente a Pilatos e pediu o corpo me dá aí o corpo de Jesus, Pilatos. Aí aparece um outro elemento muito interessante sobre quem? Você sabe que ele é rico? Você sabe que ele é discípulo de Jesus e agora você sabe que ele é membro do conselho, ele é membro do Sinédrio. Sinédrio era aquele grupo de 70 juízes sobre Israel, era o poder religioso e político da época que conseguiu dar um pouquinho de paz naquela região da Judéia, que é constituído de fariseus e saduceus e o sumo sacerdote, tá certo? Bom, então a gente vê que é um sujeito de destaque que está procurando o reino de Deus e que tem muita coragem. É preciso entender que na cabeça dos judeus, Jesus foi um homem amaldiçoado por Deus. Porque qualquer pessoa que tivesse o seu corpo exposto, seu cadáver exposto, é porque era sinal de que Deus o amaldiçoou. E realmente Jesus foi amaldiçoado por Deus. Porque ele levou sobre si os seus e os meus pecados e se tornou-se maldição no meu lugar. E que isso exigiu muita coragem. Chegar para Pilatos e dizer, agora me dá o corpo de Jesus. Fica comigo que esse ponto é muito interessante. A segunda coisa é que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos de novo, pediu o corpo de Jesus. E o que a Bíblia diz especificamente sobre esse José de Arimateia? Que ele não consentiu na decisão do Sinédrio. Está claro? Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Enquanto Jesus foi cuspido, enquanto Jesus foi esbofeteado, enquanto Jesus era xingado pelos seus acusadores, onde é que está escrito na Bíblia que em algum momento, ele foi contra a decisão do Sinédrio? Lugar nenhum. Talvez você diga assim, não, mas talvez ele não estivesse lá durante o interrogatório de Jesus, mas aí tem um problema, porque Jerusalém era menor que Tiradentes. Você conseguia atravessar a cidade em menos de um dia. Então onde é que ele estava? Talvez dormindo. Não é isso. Aí a gente para pensar e diz assim, agora João vira para mim e diz o que estava acontecendo com José de Arimateia. Queria que você prestasse atenção agora em João 19, de 38 a 39. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus. De novo, está falando que é discípulo de Jesus. Mas o era secretamente. Porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, que é também outro fracote, acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. O que a Bíblia está dizendo para mim sobre esse tal de José de Arimateia? Que ele é discípulo de Jesus. E o que está dizendo para mim também? Que ele tinha medo e se acovardou. Quando ele está vendo Jesus sendo cuspido, ele está quieto no canto dele, dizendo, não é comigo, ninguém, isso é problema de Jesus. Quando Jesus está sendo esbofeteado, é problema de Jesus. Quando ele está sendo acusado de blasfêmia, isso é problema de Jesus. Em outras palavras, ele se acovardou. E nesse momento, quando a gente ouve que ele é um covarde, uma luzinha acende assim, diz assim, safado, sem vergonha, cachorro, miserável, a gente se sente um pouco melhor do que ele. Mas a verdade é que o que a Bíblia diz para mim, a palavra que a Bíblia está usando sobre discípulo, é matet em grego, que significa seguidor. E seguidor significa que ele está no caminho. Agora presta atenção, no caminho tem gente que é muito boa,
Mas também tem gente que é muito ruim. Tem gente que está na frente, pronta para lutar. Mas tem gente que está morrendo de medo. Quem está dizendo que ele é discípulo? A Bíblia. Deus está dizendo que ele é discípulo. Só que ele ainda não é quem ele deveria ser. Sabe quando você se torna um fariseu? Quando você se esquece que tem gente que ainda não é quem deveria ser. Porque não está pronto. Porque precisa aprender. Porque ainda não amadureceu. E você olha para aquela pessoa e se mede a ela com a sua altura. Sabe o que você está fazendo? Você está colocando um sarrafo maior do que até Deus colocou. Porque se Deus disse que esse homem era discípulo dele, ele é discípulo dele. E você não tem direito de dizer o contrário. Você se torna um fariseu quando você olha para alguém e diz que ele está abaixo do sarrafo que Deus colocou. Será que você tem feito isso? Será que você tem feito isso com pessoas à sua volta e diz para ela, nós precisamos tomar uma atitude com essa pessoa? E se essa pessoa não se emendar, nós temos que mandar ela embora daqui, porque nós não podemos nos contaminar com gente assim. Será que você está fazendo isso com gente em torno de você? Terceiro ponto, e com esse terceiro ponto eu vou terminar. Posso ouvir um glória a Deus? Terceiro ponto. Quando é que você se torna um fariseu? Você se torna um fariseu quando você se esquece que não é sobre você, é sobre Deus. Vou contar uma história para vocês que vai ilustrar bem esse ponto. Queria que vocês prestassem atenção. É a história de um sujeito que lá na tribo dele, na África, ninguém gostava muito dele. Ele era meio feio, meio assim, horroroso, sabe? Um cara assim... Ninguém gostava dele, sabe? E ninguém queria ele por perto, e todo mundo xingava ele. Ele era o páreo ali daquela galera, sabe o que é? Aí ele resolve, sabe o que mais? Cansei dessa tribo, vou embora daqui, cansei. E ele sai pelo deserto, assim, andando. Até que ele encontra um sujeito, um desses missionários, estava passando na comitiva, assim. Aí diz assim, vê aquele cara andando pelo meio do deserto, fica com pena, se compadece, dá água para ele. Ele fica meio esquisito, porque na vida dele ele sempre foi o pária. Ninguém nunca deu nada para ele sem pedir nada em troca. Não me dando água, eu pedi, e ele fica assim meio desconfiado, não, é água. O cara tem que beber e tal. E aí ele recebe a água e tal. Diz, mas o que você quer de mim? Eu não quero nada, eu estou te dando água. Mas quem mandou você dar água para mim sem esperar nada em troca? Ele é uma coisa engraçada, porque aí ele abriu a oportunidade, se abriu a ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz assim, preciso te contar uma coisa, diz aquele missionário. Deus se fez homem e veio ao mundo para dizer para você que você não precisa fazer nada para se tornar filho dele. E ele te ama assim, do jeito que você é, sem esperar nada em troca. Quando ele ouve isso, ele se enche do amor e da graça de Deus e cai a ficha e diz, puxa, que lindo, o pessoal da minha aldeia precisa ouvir isso, precisa entender que Deus também os ama e que Deus até perdoa eles por todo o mal que eles fizeram comigo na minha vida. Então eu vou lá e vou contar para eles de Jesus. Ele sai correndo, volta pelo caminho e vai contar para a tribo dele que Jesus os ama, que Deus se fez carne para que eles fossem chamados de filhos de Deus e que até perdoava eles por toda a maldade que eles fizeram com ele. Quando ele começa a dizer que Deus os perdoa de toda a maldade que fizeram com eles, ficam com uma raiva horrorosa, um ódio mortal. Começa a bater nele. Cada vez que ele diz, não, mas Deus está perdoando você, ele apanha mais. Não, mas Deus está perdoando, você não precisa. Eles apanha. Todo mundo se junta, as mulheres da aldeia se juntam, os homens da aldeia se juntam, batem nele até ele quase morrer. E largam ele do lado de fora da aldeia. Por um milagre, esse homem consegue se arrastar até uma fonte de água e lá, convulsionando, tendo febre, bebendo daquela água, ele consegue se restaurar.
Sabe o que ele faz? Ele diz assim, talvez o pessoal não tenha entendido a história, deixa eu repassar. Deus se fez homem para que eles pudessem ser chamados de filhos de Deus, e que Deus perdoa eles dos seus pecados e até da maldade que eles fizeram comigo. Eu acho que eu não contei disso, eu vou lá de novo, vou contar. E ele vai, mesmo todo machucado, todo ferrado, ele vai lá e começa a contar da história do amor de Deus, que Deus os ama profundamente, que deu seu filho, morreu na cruz, que levou os pecados, e que Deus perdoava eles por toda a maldade que eles tinham feito contra ele. E aí quando ele começa a dizer de novo, começa batendo, cara, e batem nele de novo, e largam ele de novo, da aldeia, fora da aldeia, todo machucado, todo ferrado. E ele de novo se arrasta até a fonte de água, bebe daquela água e se restaura. Você sabe o que mais? Eu tinha todo o direito de ir embora e largar esse pessoal aí, mas eu vou lá de novo, porque eu não tenho mais nada a perder. E ele volta para a aldeia. E ele começa a contar do amor de Deus e da graça de Deus e como Deus perdoava ele de todos os pecados. E as mulheres da aldeia, com raiva daquele cara, começam a bater nele. E ele começa a dizer, não, mas Deus te perdoa do mal que você está fazendo contra mim. Naquele momento, uma daquelas mulheres começa a chorar, que ela percebe o que ela está fazendo. E ela larga aquele cajado que ela estava batendo no cara. E aí naquele momento as mulheres da aldeia começam a se compadecer dele e fazem uma grande muralha de proteção e começam a proteger aquele homem. Os homens da aldeia também se compadecem daquele exemplo e também começam a proteger aquele homem, até o momento em que ele finalmente apaga. E dessa vez ele não acorda do lado de fora da aldeia prestes a morrer. Ele acorda num lugar confortável, com um teto, com cuidado das pessoas em torno dele. As pessoas se compadeceram do testemunho daquele homem. Talvez você ainda não tenha entendido o que eu quero te dizer. Sábado retrasado a gente estava conversando sobre casamento. Alguém virou para mim, pra gente aqui, e falou o seguinte: tem gente que casa na igreja, diante de Deus, mas nem sabe direito o que está fazendo. Mas tem gente que casa fora da igreja, mas tem um compromisso grande, imenso, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. E aí? E aí que não é sobre você, é sobre Deus. E aí que não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: na vida de vocês, no casamento de vocês, vai ter hora que alguém vai pisar na bola com vocês. Não conta isso pra Ninha não, mas acontece. Eu piso na bola com ela. Tem horas na vida da gente, no nosso casamento, não conta isso pra ela não, tá? Eu vou falar baixinho, que ela também pisa na bola comigo. Eu nego. Se você... ela tá lá. Ela pisa na bola comigo. Tem horas que acontecem coisas realmente sérias. E você vai fazer tudo aquilo que Deus manda você fazer. Tira o cisco do seu olho, tira a trave do seu olho, para depois soprar o cisquinho que está no olho do seu irmão. E você vai dizer para ela assim: Deus te perdoa do erro que você cometeu contra mim. E sabe o que essa pessoa vai fazer com você? Ela vai bater em você, e ela vai te machucar, e ela vai te fazer mal, e ela vai estar errada, e não vai ter nada nesse mundo que impeça ela de te machucar. E aí nesse momento você vai ter todo o direito de virar para ela e dizer: parei contigo, mas não é sobre você, tem nada a ver com você, é sobre Deus. Não é sobre você, é sobre Deus. Porque o compromisso que você assumiu é de ser fiel diante de Deus. Porque se dependesse de você e de mim, nós somos finitos.
Nós não conseguimos cumprir os nossos votos da maneira que deveríamos. Nós não somos capazes de manter a santidade que nós deveríamos manter. Nós não somos capazes de fazer aquilo que a gente sabe que a gente devia fazer, mas não consegue. Mas aí a gente se lembra, não é sobre a gente, é sobre Deus. É sobre Deus, e eu preciso da graça de Deus a cada dia na minha vida. Tem vezes na vida da gente que o marido da gente vai machucar a gente. Tem vezes na vida da gente que os filhos vão machucar a gente. Tem vezes na vida da gente que pessoas que a gente amava muito vão machucar a vida da gente. E aí a única coisa que vai garantir que você possa restaurar esse relacionamento é que você vai ter que se lembrar que não é sobre você, é sobre Deus. E a gente vai ter que se lembrar disso. Queria convidar o pessoal do louvor para vir aqui, para a gente cantar Vou Me Lembrar, essa última música, e depois a gente volta para a oração final. Amém?